Boa noite, senhores. Sou Paula Matheus, eu curso o segundo semestre de jornalismo. Eu gostaria de saber, assim, o senhor é muito crítico e creio que na Veja também tenham outras pessoas que compactuam com as ideias do senhor. O senhor fez muitas denúncias no seu blog e, por isso, o senhor se considera, assim, tipo um Mr. M do jornalismo? O que é o Mr. M mesmo? Sim, porque, no caso, o Mr. M faz a mágica, né, mostra tudo e depois ele mesmo quebra seus truques. Ué, o que eu estou fazendo é isso aí. O que eu estou fazendo é mostrar por trás de cada mágica que você tem de matérias, é mostrar um conjunto de ferramentas que você usa de ilusionismo. Agora, se tem gente na Veja que concorda comigo, eu garanto que eles não confessam nem para o travesseiro, porque senão seriam demitidos. Boa noite, meu nome é Cíntia, eu sou do terceiro semestre também de jornalismo. Na verdade, eu queria perguntar, porque, infelizmente, a discussão do seu blog tem repercutido entre profissionais e estudantes da área, né? Queria saber se você tem algum projeto em mente para ampliar esse debate, ou alguma publicação, ou qual seria essa forma de ampliar? Vou até convidar vocês aí. Nós estamos criando, dentro do Projeto Brasil, nós estamos lançando sistemas de comunidades de discussão. E uma das comunidades que nós vamos lançar, inclusive, ela vai ser moderada por um dos frequentadores do blog, vai ser uma comunidade de mídia. Então, aí, depois, pelo blog, a gente vai dar das instruções, vocês vão poder se cadastrar, colocar lá os trabalhos de conclusão de curso e tudo mais, participar de discussões sobre o papel da mídia, novas mídias, as novas alternativas e tudo mais, e até, se for o caso aí, propor trabalhos coletivos, assim, trabalhos em comunidade sobre temas relevantes do momento. Então, uma das comunidades que vai ser montada lá vai ser essa comunidade de mídia, aí, onde vamos ter vários trabalhos sobre o tema e participação de vocês, aí, se cadastrando lá e contribuindo, tanto com artigos, trabalhos, como com os fóruns online também. Luiz, eu só queria que você falasse rapidamente o Projeto Brasil e a Agência Dinheiro Vivo, para que as pessoas conhecessem. Bom, a Agência Dinheiro Vivo foi a primeira empresa a trabalhar com esse conceito de informação eletrônica, isso em 89. O Projeto Brasil é um projeto de discussão de políticas públicas que já está no seu 55º seminário aí. A ideia básica do Projeto Brasil é o seguinte: você tem hoje um conhecimento difuso na sociedade muito mais rico do que a imprensa consegue captar. Então, você tem que, através da internet, promover discussões que você consiga trazer esse conhecimento para dentro e compartilhar com as pessoas. Então, eu tinha feito algumas experiências nos anos 90 aí com e-mail, né? Você pega um tema, desafia pela coluna, daí vem as contribuições através de e-mail e te dá uma visão muito rápida dos fatos, né? Então, agora nós conseguimos, depois de 4 anos apanhando de desenvolvedor, esse sistema que vai integrar o blog com o Projeto Brasil e com as comunidades. Então, a gente vai ter uma comunidade para discutir gestão e qualidade, outra para discutir inovação, outra para discutir saúde, outra para discutir mídia, outra para discutir planejamento estratégico. E a ideia é que você consiga levantar temas que vão ser discutidos nessas comunidades, e cada qual ganhe vida própria. Ou seja, coloque os artigos, os trabalhos, e o que a gente vai fazer vai ser monitorar o que está sendo colocado aí para dar destaque, para chamar para discussão, para dar manchete, para chamar para o blog e tudo mais, né? Então, isso aí, mais alguns dias, vai estar disponível lá a lista de comunidades que vão ser abertas. Quem quiser, é só se cadastrar, coisa simples, colocar o e-mail lá, receber a senha e começar a trabalhar, né? Eu sou Augusto Henrique, do terceiro semestre de jornalismo. Você disse que o blog, não só o seu, mas vários, viraram uma repercussão nacional. Mas a internet não é acessível a toda a população. Geralmente quem acessa é a elite. Você não acha que essa briga que você está comprando com a Veja não é uma briga elitista? Está deixando a população de fora disso? Olha, eu podia tentar fazer comício também, mas a arma que eu tenho é a internet, né? Mas o que eu vejo lá é o seguinte: você tem... a internet é elitista hoje, a mídia é também. Eu vou te falar coisa, a maior satisfação que eu tive foi nas eleições. Nas eleições entrou um sujeito lá no blog, colocou lá tudo errado, escreveu tudo errado. Eu acho que não tinha uma palavra certa. Era um sujeito que tinha acabado de ser incluído digitalmente. Mas ele não teve nenhuma vergonha.
Ele foi lá e deu a opinião dele. Eu sou cidadão também. Então aquilo para mim foi fantástico, sabe? Hoje eu tenho, por exemplo, a mídia não é só uma questão de elitismo. A mídia, esse jornalismo de opinião, ele reflete apenas o que ocorre em São Paulo, Brasília e Rio. Hoje, quando você coloca temas lá, vem um cara lá dos Cafundós da Bahia, vem um cara de Sergipe, vem um cara do Sul, vem um cara de fora. Então, digamos, a tendência cada vez mais vai ser a internet se transformar no grande veículo, efetivamente, né? Ainda mais com a expansão da banda larga, esse acordo agora que está saindo com as empresas de telecomunicações para expandir a banda larga, né? E cada vez mais, né? E cada vez mais porque... Hã? Computador mais barato. Pois é, o computador mais barato também, né? As escolas entrando nisso, e a internet com essa enorme capacidade de ter não apenas o texto, mas o vídeo, o áudio, né? Então, eu diria que continua uma elite, mas uma elite muito mais ampliada do que a elite dos jornais. Eu diria hoje que quando você pega a internet hoje, o público da internet é muito mais amplo que o público dos jornais. A TV aberta é mais, obviamente, mas se for pegar jornais e revistas, a internet hoje eu acho que é mais ampla. Mas é elite, não tem jeito. Aí não... digamos, é a elite do pobre, a elite da classe média, porque é uma pessoa diferenciada. Quem participa de discussões dessa não é a massa, é pessoal diferenciado. E quando eu falo diferenciado, não é financeiramente nem nada, é o cara que tem preocupações maiores do que a preocupação do cidadão comum, né? Boa noite, Nassif. Sou Rafaela, do terceiro semestre. No capítulo Veja, indispensável para o país que queremos ser, você mudou a forma como estava abordando os outros capítulos, né? Eu gostaria de saber qual a razão dessa mudança. O do Reinaldo. Veja, indispensável para o país que queremos ser. Mas ficou legal, né? Não, ali é o seguinte, você tem... veja bem, os capítulos eu não planejei antecipadamente. Eu estou tocando os capítulos de acordo com... Você foca num tema ou no outro, porque eu tenho 500 coisas para fazer, eu não consigo me dedicar só a isso, né? Esses ataques do Reinaldo, lá atrás, quando começaram os ataques, eu nunca respondi aos ataques, fui deixando... Porque é besteira, você rolar na lama e tudo mais. Quando veio aquela campanha do Veja, indispensável para o país que nós queremos ser, eu olhei aquela baixaria, eu falei, mas que cara de pau de revista de querer fazer uma campanha dessa permitindo aqueles ataques. Então foi uma coluna que eu traço um perfil dele e mostro aquilo que para mim, a única relevância lá é a profunda distorção que é você colocar uma pessoa com aquele grau de desequilíbrio solta do jeito que você colocou. Mas nem em jornal da Constituição, olha, da menor cidade aí, se você pega um cara desequilibrado, você tem limites. Fala, fulano, você pode chutar até determinada altura. A partir daqui você não chuta mais. É uma coisa tão óbvia você estabelecer limites editoriais e, de repente, a maior revista do país permite que o cara use baixaria, palavrão, que provoca aquela catástrofe que todo mundo ficou chocado quando viu, né? Então a ideia foi aquela mesmo, né? A ideia foi aquela mostrar a verdadeira cara da Veja. A única relevância dele é que é o fato dele ser tão descabido, assim, sabe? Porque não tem, fora isso, não teria relevância. Boa noite, eu sou Caetano Tonei, do terceiro semestre. Você fala no tópico A Guerra das Cervejas que a Veja turbinou as campanhas da Fischer América, a empresa do Eduardo Fischer. Você acha que isso foi uma troca de favores? E se foi, como ocorre essa troca? Não, eu não falei que a Veja fez aquilo por troca de campanha nem nada. O que eu falei é que você tem uma ligação lá, que não me cabe explicar, cabe a Eurípides Alcântara lá explicar, onde você tem toda aquela sequência de matérias, mas claramente puxando para o lado do Fischer, de uma maneira ostensiva, né? Até então, digamos, aquele conjunto de informações que tem lá, mostrando o cara como campeão, o cara como insuperável, o cara que vai colocar em segundo lugar, e depois, sendo a última da história que a Kaiser perdeu até para a terceira colocada, para Petrópolis, uma coisa assim, aquilo lá mostra um conjunto de evidências. Eu não tenho condição de acusar, eu não vou dar uma de Veja, dizer foi isso, foi aquilo. Você pegar toda a série lá, eu mostro um conjunto de evidências. Então quem tem que explicar é a Veja. Aqui eu mostro, você tinha uma guerra, dois lados aqui, você privilegiou esse lado aqui. Toda uma sequência impressionante, né? Agora, o que está por trás disso, não vou ser leviano de dizer o que está por trás disso. A Veja, o Eurípides e a Veja tem que explicar? Tem que explicar. Agora, em vez de explicar, eles colocam o cara te atacando para não ter que explicar. Boa noite, meu nome é Marcelo Cabeça, eu sou do curso de Cinema
e mídias digitais, segundo semestre. Agora ligou o microfone, obrigado. Eu queria fazer uma pergunta em relação à TV pública, em relação ao que você acha da proposta da TV pública em relação ao Brasil, se é mesmo o que eles estão falando, que vai ser uma TV democrática, aberta para o público, para manifestações populares. E a pergunta que eu faço é a seguinte: o Franklin Martins ele está à frente, Tereza Cruvinel está à frente, e a pergunta que eu faço é, diante da denúncia do Maynard em relação ao Franklin, ele perdeu o emprego há 2 anos atrás, perdeu o emprego assim, entre aspas, ele foi afastado do cargo de direção de jornalismo em Brasília. A pergunta que eu faço é a seguinte: até que ponto é imparcial ou não esse caso dele ser hoje assessor de comunicação do presidente, está à frente dessa transição aí da TV pública? Eu queria saber a sua opinião, sinceramente, sem corporativismo. Eu sei que você deve ser amigo de algum deles, mas, por favor. Não deles. Não, aquele ataque foi um ataque baixo. O Franklin, até então era, na minha opinião, um jornalista. Não tenho intimidade com o Franklin. Até então, para mim, era o melhor analista político. Era o cara que ia nos pontos centrais, efetivamente. Aquele ataque do Maynard foi uma baixaria. E a baixaria maior foi o Alicâmbio, naquele momento, não renovado o contrato do Franklin. Aquilo lá, o mal que fez, eu não digo para o Franklin, não, para a imprensa, de uma maneira geral, você não imagina. Aquilo quebrou a espinha dorsal da diversidade jornalística. Porque depois daquilo, ninguém mais estava autorizado a pensar diferente. A Tereza Cruvinel ficou mais um tempo lá, apanhando, que nem cachorro magro, lá, de pressões para todo lado, lá. Então, é o seguinte, do ponto de vista jornalístico, não tem uma restrição aos dois. Agora, a TV pública, até que ponto que ela vai conseguir ficar a salvo de pressões e tudo, vai depender do conselho que foi montado lá. Então, se o conselho conseguir... Você tem alguns centros de excelência que são criados, até na própria universidade pública, que depende muito da semente inicial. Então, se esse conselho realmente se comportar como um conselho independente, as figuras lá são figuras respeitáveis, de diversas linhas e tudo mais aí. Sabe? Eu acho que ela pode ter um papel relevante. Pelo seguinte, o veículo de maior abrangência nacional é a televisão aberta. Então, digamos, temas nacionais, a questão da cultura nacional é um elemento fundamental, que a televisão tinha que disseminar. Quando você pega as televisões comerciais, elas não fazem isso. As discussões públicas, você tem 1 ou 2 programas de entrevista. Então, eu não acho que a TV pública vai competir com a TV comercial, ou ter abrangência da TV comercial. Mas ela vai ser um foco aí de jornalismo diferenciado. Agora, se vai manter autonomia ou não, isso o futuro vai dizer. E o futuro vai depender muito do que for ser plantado agora por esse conselho que foi criado lá com membros da sociedade civil e tudo mais aí para analisar as questões de interferência aí. E vale lembrar só que a discussão do conselho, o presidente é o Luiz Beluso, e que está tendo uma discussão esses dias, questão da saída do Luiz Lobo como editor do jornal da TV Brasil, que teria saído por questões dele ir contra as matérias passarem pela Jaqueline Paiva e ter uma autorização ou não de ir para o ar. Seria isso? Olha, eu não vou arriscar sem conhecer tudo, né? Mas pelo que eu vi, pelo que os leitores do meu blog colocaram lá, eles colocaram links de algumas matérias sobre essa questão aí do dossiê, que eu vi matérias que sairiam em qualquer canal de televisão. Eu não vou entrar nessa discussão, porque você tem um artigo que saiu hoje, eu estava vendo no próprio blog mesmo, um link lá para um artigo dizendo que o rapaz tinha problema de horário, que ele só pôs a boca no trombone, depois foi demitido. Agora é o seguinte, se você quiser transformar cada problema de demissão num atentado à liberdade de imprensa, é complicado. Isso você tem em todos os jornais, você não tem hoje um lugar onde você tenha menos diversidade de opinião do que os jornais. Você teve o episódio agora do Mário, o ombudsman da Folha também, sabe? Então, quando você pega a demissão do cara, o sujeito fala o que ele quer, você não ouve o outro lado, você está querendo criar notícia. Eu não estou dizendo liminarmente que ele pode ter ocorrido isso, ele ter sido pressionado e tudo mais. O que eu estou dizendo é o seguinte, você tem de um lado as matérias que foram colocadas aí no YouTube e jogaram no blog lá que eu vi, matérias que... Outra coisa, se eu fosse editor e esse caso, alguém usasse dossiê, em qualquer redação eu não permitiria usar dossiê. Não permitiria. O suposto dossiê.
É que nem o cara, o criminoso tal, antes de apurar todos os dados, é um suposto. Então, como questão editorial, eu não vi isso aqui, isso aí vai arranhar a liberdade de imprensa. Né? Agora tem que ouvir todos os lados. Isso aí vai ser muito interessante, porque vai ser a primeira prova de fogo aí desse conselho. O conselho vai ter que ouvir todos os lados. Parece que aquele Zé Paulo Cavalcante, o Zé Paulo é um jeito, inclusive ligado já foi advogado de Globo, tudo mais, então não vai ter problema. As pessoas são, por isso que você tem que criar um conselho de personalidades com reputação e tudo, é mais fácil resolver isso. Então, o que o conselho soltar, você pode ter certeza que vai ser o que mais próximo da verdade. Né? Queria agradecer a aula gratuita e parabenizar pela coragem do enfrentamento. E, nesse sentido, a minha pergunta é, o teu enfrentamento é um enfrentamento solitário, individual. Você acredita que há necessidade de um enfrentamento institucional e que, se esse enfrentamento pode ser através de uma Conferência Nacional de Comunicação ampla, com participação de toda a sociedade brasileira? E a segunda pergunta que eu quero fazer é sobre, eu não sei se é resolução ou norma, do TSE, em que ele tenta censurar os blogs que não pertencem aos candidatos. Eu queria saber, porque a gente já buscou para ver se é alguma emenda, se é resolução, se é lei. Está dentro da legislação. Então, eles pegaram essa brecha na legislação e estão tentando calar os blogs que não pertencem aos candidatos. Olha, em relação a uma conferência nacional, uma das minhas preocupações com a série foi tirar qualquer conotação política da série. A série, obviamente, a imprensa alternativa apoiou a série, mas se você for pegar a série, ela se baseia em critérios jornalísticos. Ali é uma guerra para... Eu pretendo defender princípios jornalísticos contra o mau jornalismo. Esses abusos, quer dizer, à medida em que você transforma numa guerra política, esse que é um ponto complicado, porque o Estado é um poder também. O Estado é um poder também. Então, à medida em que a mídia enfrenta o Estado, tem propósito de derrubar a presidente, ela tem que ser contida. Mas a partir do momento também que você estabelece outros mecanismos de controle sobre a mídia, você está desequilibrando o poder para o outro lado também, sabe? Eu acho que tem que ter uma ampla discussão das comunidades em geral, sobre as novas mídias, maneiras delas se organizarem em termos de informação mesmo. Sabe, recentemente teve um encontro lá no Hotel Maxud de São Paulo com várias mídias alternativas para discutir uma plataforma única de disseminação de informação. Eu acho que o jogo hoje permite isso. Eu acho que, digamos, as comunidades têm que ter, a esquerda tem que ter um processo de troca de informação no blog, o partido mais à direita tem que ter, a comunidade de ciência tem que ter. O ponto central é o seguinte, você tem que estabelecer maneiras de você enfrentar esse oligopólio que você tem, essa catalisação do mercado de opinião, criando as suas próprias redes. Agora, a partir daí, fazer um movimento político de discussão, eu fico com medo de... O que é uma questão de direito de opinião, que hoje não é respeitado pela mídia, passar a não ser respeitado pelo governo. Então, eu fico meio com um pé atrás, assim, de dar uma conotação política, digamos, para essa crítica aos abusos da mídia, sabe? A segunda qual que é mesmo? Proibição do TSE. Proibição. Você sabe que quando eu comecei minha carreira, abri o vídeo tinha um acordo com a TV Gazeta em São Paulo, e eu publiquei um negócio, eu fiz um comentário qualquer lá, um dos primeiros comentários lá, campanha do Jânio. E o Jânio entrou com uma representação acusando o programa de estar puxando para o outro lado, acho que era o Fernando Henrique, sabe? Só que o blog como que vai controlar o blog? Eu acho que assim, essa questão de definir, uma coisa é você definir essa questão da participação política por um conjunto restrito de veículos. Agora eu pergunto o seguinte, quando você pega as eleições de 2006, você teve engajamento de todos os veículos naquela eleição. Engajamento. E o que o tribunal fez? Mas um engajamento sistemático, todo dia. Então ele vai querer agora, se ele tem 4 ou 5 veículos que ele tem que regular, ele não regulou, ele vai querer regular agora toda a diversidade de blogs? Acho muito difícil, né? Nassif, boa noite a todos. Eu sou o professor Marco Antônio aqui e trabalho mais com a disciplina teórica, teoria da comunicação, principalmente. Da sua exposição,
eu acho que não ficou claro para mim um ponto que eu gostaria de salientar, que é uma certa fragilidade, na minha modesta opinião, porque eu considero que, em certo sentido, você é um profissional que lidou sempre com a crítica econômica, com a análise econômica, e é um profissional, portanto, que tem completa consciência do impacto que tem o problema econômico agindo sobre a ação do jornal, sobre a ação do jornalismo, sobre a ação de todas as empresas jornalísticas. Parece-me que a sua explicação acerca do porquê que esses fenômenos que você corretamente denuncia ocorrem, na minha opinião, ficou muito circunscrito a uma opção, a simples opção editorial de um ou outro comandante de qualquer uma dessas publicações. Afinal, trata-se do Grupo Abril, trata-se de uma revista como a Veja, que talvez seja a terceira ou quarta maior revista semanal do mundo. Portanto, não me parece facilmente aceitável partir apenas de uma pressuposição de que é um momento passageiro, é apenas um erro corriqueiro. E tanto você insiste nessa linha de raciocínio, que você, nessa entrevista que uma das alunas aqui chamou a atenção, você fala, certamente que fulano e cicrano vão sair da redação, porque a editora Abril, evidentemente, não vai permitir que esses caras continuem à frente da publicação. Eu achei interessante, Nassif, uma crônica que o Tomás Wood Jr. escreveu essa semana na Carta Capital, em que ele chama a atenção para um aspecto que, para mim, me preocupa muito em sala de aula. E nós estamos aqui numa instituição educacional. Você tem aqui frente a você, centenas de alunos, cheios de expectativas com relação a essa profissão, e um aspecto que eu me deparo em sala de aula é que existe hoje no país, e acho que a Veja é um dos principais veículos desse discurso, isso que o Wood está denunciando aqui. Existe um certo preconceito contra a capacidade da razão, existe um preconceito contra a capacidade intelectual, e nós temos a Veja como capitaneadora desse discurso. Ainda essa semana, a Veja faz uma crítica sobre o cinema brasileiro, não sei se foi essa semana ou a semana passada, tentando desmoralizar os filmes documentários brasileiros. Quer dizer, esse esforço não é algo que foge a uma empreitada, que tem componentes econômicos, que tem componentes ideológicos e que tem, evidentemente, interesses econômicos pesados, que você, como especialista, pode esclarecer. Por exemplo, não tem nada relacionado a uma disputa política partidária com vários interesses econômicos pesados de São Paulo, de políticas do atual governo, etc. Eu acho que está faltando, e aí eu acho que, para ser consequente com essa tarefa que você tomou corajosamente, brilhantemente, é preciso tomar esse episódio e ir às últimas consequências do que ele provoca, de onde ele se origina, para que essa moçada consiga perceber ainda, no fim do túnel, luz para o jornalismo brasileiro. Vamos colocar por partes aqui. Se você pegar a série escrita, uma coisa é a série escrita que você faz, outra coisa é você fazer uma exposição aqui que você não consegue dar o todo aí, né? Na série eu tento relacionar esse conjunto de fatores aí que movem o jornalismo nessa direção, esse negócio de exprimir essa classe média. E, em relação a essa questão que você coloca os valores nacionais, esses ataques todos aí, se você pegar a série, eu coloco como ponto de partida. É quando, por exemplo, você vê o Jabor e o Jô começam a fazer essa crítica aos valores nacionais, tudo é porcaria, herança de Portugal, aquele negócio todo lá. Isso aí é a primeira vez que a classe média começa a se dar conta, a ouvir isso aí e gostar. E daí eles vão crescendo. A Veja percebe e pega a rabeira nisso aí. Em relação a essa questão do modelo econômico e tudo mais, eu escrevi um livro ano passado, que é Os Cabeças de Planilha, onde eu mostro o que foi a montagem desse modelo financista no Brasil, especialmente a partir do Plano Real, onde eu tento detalhar bem essas relações de interesse aí. Mas realmente, quando eu falo, nomeio os dois lá, é porque o que eles estão fazendo é muito mau jornalismo, é ineficiente, é ruim. Mas a direção é essa que você está falando. A direção é essa. Quer dizer, quando você pega a política econômica, toda a imprensa fechando em torno da política econômica, quando você vê a questão do câmbio, o câmbio você tem um horror. Por que o câmbio, você tem uma defesa intransigente dessa política cambial suicida? Porque o papel representa a maior parte do custo, o dólar representa a maior parte do custo de uma empresa jornalística, porque é papel. Então, digamos, o câmbio vindo de 2,30 para 2 representa um ganho equivalente a uma aumento de tiragem de 30% de um jornal. Coisa que eles jamais conseguiriam, digamos, por vias normais, né?
Então, tem todo esse conjunto de fatores, mas realmente, num bate-papo aqui, não dá para esgotar tudo. Mas você tem razão. Quando eu falo nos dois, é porque dentro desse modelo eles fazem uma coisa muito... Boa noite, meu nome é Luísa, sou do 5º semestre de Relações Públicas. E hoje o senhor falou que ninguém mais acredita na imprensa, e por causa disso a gente busca outras fontes de informação. Eu queria saber, na sua opinião, qual o impacto das mídias alternativas, a importância que elas têm e uma forma real de divulgá-las. Tá. Não, quando eu falo ninguém, eu estou falando o pessoal que frequenta blogs, e ainda tem um contingente de leitores de classe média que realmente querem aquilo que os jornais e a imprensa dão. Né? Em relação aos blogs, nós estamos começando, é comecinho, né? Nós estamos começando uma nova era aí, né? Essa nova era já tem alguns modelos de articulação muito interessantes. Por exemplo, 800 blogs repercutindo na minha série. Quem que deu a voz de comando? Ninguém. Se amanhã eu fizer alguma coisa que descontente lá, vira pó. Então você não tem mais aquele domínio fechado sobre a informação e sobre o leitor que você tem hoje no modelo convencional dos jornais. Os jornais você pode, por exemplo, você pega a Folha tinha uma posição X, tinha um público leitor X, depois do seu tempo ela muda a posição. Ela choca uma grande parte do público. Mas a saída é lenta. A saída é lenta. Você vai só perceber mais adiante a besteira que você fez. Quando você fala em blogs, essa articulação, esses arquipélagos de blog, é coisa imediata. E é coisa, vontade individual. Eu vou aderir àquela rede. Se eu não gostar, eu saio no momento seguinte, né? Então, digamos, é uma forma de articulação de maiorias, de democracia, que é inimaginável dentro de um modelo de imprensa convencional. Então você não tem, não é Folha, Estado, Globo, parará, parará. É blog A, B, C, D, E, F. Eu tenho aqui minha preferência, esses 4, 5, 6. Se amanhã isso aqui não estiver do jeito que eu quero, eu pulo para o outro. Então é de uma riqueza e de uma instabilidade que os jornais nunca vão entrar nisso. Eles não estão acostumados com esse tipo de competição. Eles podem errar durante 5 anos e o erro só vai ficar claro no 6º ano, entendeu? É por isso que essa dinâmica hoje da internet, que está começando, é um outro mundo, né? Exige uma outra sensibilidade, exige uma outra capacidade de entender os movimentos de opinião pública e tudo mais. Né? Oi, Nassif, eu sou a Alessandra, do 7º, e eu queria saber, diante dessa crise, dessa debilidade da imprensa brasileira, se você acredita que é possível aliar ética ao poder econômico. Olha, você pega a imprensa americana ela é uma defensora do status quo. A imprensa inglesa é uma defensora do status quo. Eles defendem o capitalismo, defendem interesses específicos, mas você tem um conjunto de regras jornalísticas que você não pode atropelar. É esse o ponto. Então é o seguinte, você tem o seu produto é a credibilidade, é a informação. Então eles podem puxar no editorial para um lado, pode puxar na opinião por outro lado, assim, mas as informações elas têm que ser as mais rigorosas possíveis. Então o que o pessoal aqui fez, você tem em toda competição empresarial, comercial que tem por aí, você tem um negócio chamado os valores intrínsecos de um produto. Por exemplo, carro. Você pode fazer o que você quiser de traquinagem com o carro. Agora ele tem que ser econômico, ele tem que ter bom amortecedor, ele tem que ter aqueles valores que compõem um bom automóvel. A geladeira é a mesma coisa. Quando você fala em jornal, o que são os valores do jornal? A informação objetiva, com credibilidade, e depois a opinião, você pode exercitar a opinião, mas o leitor sabe que aquilo que você está dando é verdadeiro. O que aconteceu aqui é que esqueceram esses valores. Então, eu não tenho nenhuma pretensão, eu não estou criticando a imprensa por ser mais à direita ou menos à esquerda, ser mais conservador. Eu estou criticando por não fazer bom jornalismo, porque deixaram de lado esses valores fundamentais. Esse é o ponto. Sabe? Meu nome é Natália Braga, sou do 7º semestre de jornalismo e eu gostaria de saber o seguinte: a gente está falando aqui sobre temas importantes, temas, digamos assim, temas grandes que estão um pouco longe do alcance da grande sociedade do povo de baixa renda do Brasil, dessa classe D que vem crescendo. Eu acho que a grande maioria das pessoas que estão aqui, nós estudantes de jornalismo, nós temos um grande intuito, uma grande sede de mudar o mundo, guardadas as devidas proporções, claro. A minha preocupação, eu fico seriamente pensando sempre sobre isso. Cadê o espaço na mídia? Aonde estão os jornalistas preocupados com isso, em levar temas
que podem mudar ou alterar ou melhorar a sociedade. Melhorar a escola da Ceilândia, melhorar o refeitório da escola classe, melhorar um centro de saúde, coisas básicas. Não são grandes dossiês, claro que é a ética do jornalismo, isso é fundamental para todos nós. Mas eu fico pensando o seguinte, os jornalistas estão lutando por espaço, como você falou no início da palestra, um está preocupado com o que o outro está falando, se você fala algo que o outro não falou, vão te bater ali. Por que isso está ocorrendo? Não tem espaço nos grandes jornais para se falar de coisas básicas extremamente importantes, ou os jornalistas, pela guerra do ego, não querem levar esses temas à mídia, porque não vão ser, talvez, reconhecidos por isso? Não tem o espaço. Veja bem, o jornalista, como é que ele trabalha na grande mídia? Você tem uma estrutura hierárquica. O jornalista, para ele crescer dentro dessa estrutura, ele tem que ver os sinais que vêm das chefias e seguir aqueles sinais. Então, os sinais são o seguinte, você tem que trazer aqui dossiês ou tudo mais, o cara vai nessa direção. Se os sinais forem, olha, nós precisamos fazer matérias mais aprofundadas, ele vai nessa direção. Quando você pega a grande imprensa hoje, muito raramente você vai nessa direção. Você tem, por exemplo, o Globo, de vez em quando, ele ousa umas matérias de mais fôlego, o Estadão, às vezes, faz isso, a Época tenta fazer um jornalismo mais qualificado, a Carta Capital e a Época, para mim, são dois exemplos bons, o Valor Econômico tenta fazer isso também, para o seu público específico, né? Mas, digamos, essa discussão maior do escândalo, que eu achava que tinha ficado restrita aos anos 90, ela voltou com um ímpeto que eu não sei o que vai acontecer. Então, digamos, o jornalista, isso que você pega como ideal, é muito mais fácil se realizar no âmbito da internet, no âmbito de criação de comunidades de informação e tudo mais, do que no âmbito da grande imprensa. Isso aí vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Hoje em dia você não tem... Você não consegue uma matéria aprofundada. A gente estava comentando hoje uma discussão sobre indústria de defesa, que é um tema dos mais relevantes. Quando você vai pegar as perguntas, são todas perguntas de senso comum, sem nenhum interesse em termos de melhoria de país. Então a imprensa hoje ela entrou numa roda. Você tem ilhas de excelência. O Valor, eu acho, a Época tentando, a Carta Capital tentando, o Estadão tem uns momentos que ele consegue produzir, o Globo também, mas é muito pouco. Porque o foco hoje é o escândalo, é a guerra santa, se derruba o governo, se não derruba o governo. Então é um momento que... Mas a internet está vindo, com tudo. Você tem cada vez mais experiências aí de sites de comunidades, você tem experiências de sites em que os movimentos sociais entram com informações. Então a internet ela dá uma possibilidade muito grande. Tem que aproveitar agora essa questão das políticas de inclusão digital, de banda larga e tudo mais, e incluir esse pessoal não só na internet, mas incluir nesse mundo da opinião, e das informações. É por aí que está o futuro, principalmente para quem quer transformar a realidade. Tá? Boa noite, Renan Esteves, do primeiro semestre de jornalismo. É o seguinte, analisando que todo o pessoal já acabou de falar, só ressaltando uma parte que eu li foi sobre o Daniel Dantas. Inclusive tem capas anteriores de revista deles falando mal e bem dele. No começo fala mal dele, depois da água para o vinho, tudo muda e ele começa a ter outro tratamento diferente. Nesse caso, como é que você analisa essa situação? A que ponto a revista Veja chegou? Teria um grupo de porte de grande galo feito a editora Abril, chegou a esse ponto no método até de ele influir algumas publicações da revista, no caso, que ele deve publicar ou não. Esse é um dos pontos que eu coloco lá, assim como esse caso do Eduardo Fischer, eu coloco um conjunto de evidências lá, né? Então você vê lá, a revista fala que ele é o gênio do mal, fala que ele transita na fronteira da ilegalidade, fala que ele compra capas de revista, e de repente, a partir de um certo momento, isso muda. E um conjunto de matérias que interessam a ele são publicadas. E daí você tem o suprassumo lá, que é aquela matéria com as contas, aquele dossiê com as contas de autoridades no exterior, que um repórter da revista Pura, que era um dossiê fajuto, e a chamada de capa era como se fosse verdadeiro. E toda a primeira página é tratada como se ele tivesse informações concretas, só para depois entrar, não podia fugir do que o repórter apurou, entrar na história de que era um dossiê fajuto, né? Eu não sei explicar, eu tenho suposições aí que eu não vou avançar,
Mas a Veja, ela precisava explicar isso aí, né? Meu nome é Marcos Vinícius, sou jornalista há menos de um ano formado. A minha pergunta é, pelo fato de que o senhor agora expôs as denúncias, o senhor vai continuar com esse esquema das denúncias à revista Veja, e se a partir do momento que o senhor denunciou, a sua credibilidade junto aos seus antigos leitores ou, sei lá, o seu público anterior, tanto do jornalismo, enfim, o microfone não está funcionando, se a sua credibilidade foi abalada a partir do momento que o senhor manteve essas denúncias. Pelo contrário, aliás, estou muito honrado de ter sido convidado para falar aqui, e foi por conta disso também, né? Não teve nenhum momento. Pelo contrário, quando começaram os ataques lá atrás, as baixarias, eu não respondi por uma razão muito simples: você não vai rolar na lama. E os leitores não entendiam direito. Por que você não responde aqueles ataques? Você não vai responder. O cara fala A, você vai responder que aquele A é mentira, ele vai falar B, você vai responder que B é mentira. Então, quando eu soltei a série, o pessoal percebeu efetivamente que eu não estava nem intimidado e nem tinha o que esconder. Então, em nada abalou. Pelo contrário, reforçou, porque ficou claro que eles não tinham me intimidado com as baixarias deles. Luiz, tem um tímido aqui que mandou por escrito, Ronan, do terceiro semestre. Quais são as pistas que o leitor comum pode procurar numa matéria para perceber que ela não se sustenta? Olha, eu tenho um roteiro que eu coloco nesse meu livro, Jornalismo dos anos 90, que vocês podem baixar do blog lá, ele está nos primeiros posts do blog lá, né? Tem um conjunto de truques aí. A primeira coisa é chamada verossimilhança. Isso aí faz sentido ou não faz sentido? Sempre que tiver uma afirmação, falar, tem um grampo com frases chocantes e tudo, confere o que sai entre aspas. Você tem muitas capas da Veja, frases chocantes e tudo, daí o cara selecionava os melhores trechos lá do grampo e não tinha nada. Não tinha nada. Tudo que tiver de afirmação, ataques e tudo mais, confira qual é a prova. Se a prova não for mostrada objetivamente, não acredite. Por exemplo, vamos pegar a Veja. A Veja ela fez um ataque ao Edson Vidigal, que era presidente do STJ. Disse que ele tinha ido num congresso da Mil lá em Santiago do Chile, e tinha dado uma sentença favorável aí a uma reclamação dos planos de saúde. Como era um presidente de tribunal, ela não podia manipular as informações. Então, o que ela faz? Ela admite no meio da matéria que a decisão que ele deu foi uma decisão correta, porque seguindo um parecer da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, admite que o fato de ter ido do Congresso não significa que foi a convite da Mil, e outras coisas. Ninguém é corrompido por um fim de semana trabalhando no Chile, por exemplo. Agora, quando você pegava a manchete e pegava a abertura da matéria, era como se fosse um crime, né? Então, é muito importante o seguinte: confira as frases de efeito, o esquentamento da matéria. Se tiver uma acusação pesada, confira quais os elementos. Coloca os elementos lá. Daí você olha, esses elementos são relevantes? São ou não são? Se são relevantes, qual a prova que tem? Isso é com o tempo que você vai ganhando experiência para descobrir o que é factoide e o que é denúncia relevante, né? Mas tem um conjunto de temas lá que eu coloco. Se alguém fala em grampo, em declarações comprometedoras, mostre. Quem tem, mostra. Quem tem prova, mostra. Outra coisa, não acredite em nada que não tenha definida a origem. Vamos pegar esse negócio, essa planilha da Veja aí. Ela não vai entregar fonte, obviamente. Mas qualquer jornalismo decente daria uma pista sobre de onde vem a notícia. Vem de um senador da oposição, vem de um funcionário da Casa Civil, vem de um político do PT. Então, essas informações, para saber de onde vem a informação original, são fundamentais, senão é manipulação. Isso aí daria até um curso inteiro sobre como as formas de manipular a informação, mas eu sugiro esse meu livro. Baixa o livro lá em PDF que vocês vão ver boas dicas aí sobre essas maneiras aí de fazer o Mr. M lá, de fazer a magia. Oi, boa noite, Luiz. Meu nome é Luciana, estou no 4º semestre. E eu queria fazer uma pergunta assim. Primeiro, quero deixar claro que eu não sou a favor da Veja. Mas você é considerado, pelas acusações feitas, como um jornalista taxado como jornalista chapa branca, assim como o Franklin Martins e a Tereza Cruvinel. E também eu queria saber, na verdade, com fundamento nisso, eu queria saber se existe, de fato, uma patrulha
que corrobora com a falta de informação, com medo dos jornalistas estarem falando a favor do governo, na verdade, e contra a Veja, que o tempo todo está falando mal do governo. Esse negócio do chapa branca ou da frente, a Veja, esse período todo, colocava como eu, Mino e Paulo Henrique fazendo parte de uma frente. Eu vejo pouco os dois. Não tem... Quando começou a série, minha primeira preocupação, Paulo Henrique me ligou, vou te apoiar. Eu falei, Paulo Henrique, pelo amor de Deus, não me apoie. Eu falei claramente isso. Ele começou a apoiar, eu coloquei uma nota, meu jornalismo é diferente do dele. Não estou entrando em juízo de valor, quem é melhor. Estou dizendo o seguinte, meu jornalismo é diferente do dele. Então, se você... digamos, esse patrulhamento, o que mais me chamou a atenção quando começou esse patrulhamento, porque é o seguinte, o macartismo é a maneira mais malandra que tem, e menos sutil, de você criar uma blindagem para você aprontar. Isso é batata. Quando começou lá atrás esse patrulhamento aí de chapa branca, isso, aquilo, que estava a serviço disso, que estava vendido para aquilo e tudo mais, ali você cheirava, você falava, isso aí tem jogada por trás disso. Porque quando você transforma, o macartismo é isso, você transforma tudo tudo que vem de lá, você desqualifica liminarmente, é porque você não quer... Essa questão política é um dos pontos. O outro ponto é você atribuir ao outro lado aquilo que você apronta, que é uma maneira de você igualar todo mundo. Então, por exemplo, você pega o Mainardi ele faz um lobby claro, escancarado, em favor do Daniel Dantas. Daí, quando as pessoas começam a criticar o Daniel Dantas, falam, isso aqui está fazendo lobby para Telemar, está fazendo lobby para fundo, está fazendo lobby para isso. Então, digamos, essa estratégia, que é uma estratégia primária de desqualificação, é só você ver a biografia de cada um lá. Isso aí foi utilizado como uma forma de intimidação, efetivamente. Quando eles começam lá, o fulano de tal da Folha é petista, o fulano... Isso aí é uma deduragem das piores possíveis. A fulana, o marido dela, é isso ou aquilo. Isso é de uma baixaria sem tamanho. Sem tamanho. Quando começa esse jogo, ali lá atrás, 2 anos e meio atrás, estava na Folha ainda, não tinha liberdade ainda para começar a preparar essa guerra, mas você olhava, você tinha todas as impressões digitais que estava preparando uma blindagem para aprontar, né? Então, agora isso aí é o seguinte, as duas coisas que tentam te intimidar. É com esse negócio do chapa branca. Por exemplo, hoje eu tinha, a coisa mais engraçada é que eu tinha lá um comentário descendo o cacete na política econômica do governo. Daí entrou um leitor lá, o copy-paste, o fulano lá, e falou, aí, Nassif, continua um chapa branca. Eu falei, fulano, você errou de comentário. Entra no outro comentário e coloca o seu copy-paste lá, né? Mas essas formas de intimidação ocorreram de uma maneira brutal, sabe? Mas nem no Ame ou Deixe eu vi um processo tão... E muita gente se intimidou, Eu vejo colegas aí, você tem colegas aí que sabem que tal coisa é factoide e não dão a cara para bater com medo de ser acusado de chapa branca. Porque hoje, se alguém é acusado de chapa branca, ele está profissionalmente ferrado na grande imprensa. Sabe? Vai acontecer o que aconteceu com outros aí. E você tem colegas que... Aí que está um problema complicado, a burrice. Veja bem, a Folha, anos 90, ela cometia aqueles exageros dela. Ou contra o PT, ou contra o PSDB, depende da hora lá. Se o leitor ficasse louco da vida com aquela coisa da Folha, ele tinha um conjunto diversificado de colunistas onde ele se conformava. Quando você unificou todo mundo ficou numa mesma direção, o que o leitor que ficou insatisfeito fez? Pulou fora. Então esse é o ponto. Boa noite, Olito, boa noite, Nassif, boa noite à plateia, né? Queria saber de você, Nassif, a minha formação, por exemplo, foi durante a ditadura, mas foi muito importante para mim os professores que eu tive na minha escola. No caso, a Universidade Federal de Belo Horizonte, né, Universidade Federal de Minas, que tinha um quadro de professores no início do curso, daqueles que o Marcos se apresentou como eles, que eram os professores teóricos. E eles foram muito importantes na minha formação e na minha visão de mundo, na minha visão profissional. Quando eu cheguei aqui e me deparei com a quantidade de gente presente e prestando atenção e participando, o Walter aqui desesperado, querendo limitar a quantidade de perguntas, mostrando essa ânsia de participação, me ocorreu a participação que nós tínhamos na época, né? Os auditórios sempre cheios, nós levamos Lacan em Belo Horizonte, levamos enfim,
várias pessoas de projeção internacional, inclusive, levadas pelo movimento estudantil, Arrabal e outros intelectuais que estavam em evidência na época como pensamento discordante, né, e principalmente da ditadura. E eu me imaginei, fiquei imaginando, será que você tem tido essa plateia em outros lugares, outras escolas têm te chamado, você tem sentido esse desejo estudantil de participar de um debate mais qualificado e não apenas de uma coisa de moda, porque o movimento estudantil hoje se dirige muito para essa questão do modismo, né? Na UNB, por exemplo, o Correio Brasiliense começou a dar capas e capas em cima de um movimento de 100 pessoas. Hoje você já tem 1.200, 600 pessoas, atraídas talvez mais pela mídia do que pelo próprio escândalo, que já está aí há 3 meses e ninguém fez nada até então. Mas, a partir do momento das capas, há um levante estudantil. Em Belo Horizonte, eu estava vendo hoje que houve uma ocupação do campus e da reitoria também em cima de uma questão de costumes. Era um filme sobre maconha que foi proibido de ser exibido e os estudantes invadiram a reitoria. Esse debate seu, que é qualificado e que traz para o campo da política e da formação, como é que você vê hoje o papel da escola e principalmente da formação do jornalista? Olha, eu participei de um debate na PUC São Paulo, eu recebi alguns convites para, inclusive para Belo Horizonte e tudo mais lá, mas eu estou numa roda viva aí de trabalho que eu não consegui atender. Eu vou falar alguma coisa sobre as faculdades, uma preocupação que eu sempre tive em relação aos cursos que eu vi, na própria PUC mesmo em São Paulo, na Casper Libero um pouco também. É o seguinte, é a politização que há, ou que havia, ou que há em alguns centros, da formação do jornalista. Eu acho que a faculdade ela tem que ensinar tolerância, tem que ensinar o jornalista a ter a cabeça aberta para as diversas ideias. Tem que ensinar que o jornalismo não é uma ferramenta política, é uma ferramenta de aprimoramento. É política nesse sentido, de aprimoramento social, aprimoramento dos leitores, mas não é uma ferramenta partidária e ideológica. E muitas vezes você teve aí nos últimos anos aí um ideologismo muito pesado em algumas faculdades, em que o jornalista saía como se fosse um militante político. Isso aí criava uma intolerância muito grande, E se você olhar o pessoal que está hoje à frente dessa intolerância jornalística à direita, eles são provenientes dessa formação. Eram libelus, trotskistas aí, Sabino, Eurípides, esse Reinaldo, que era aquela visão de que nós só temos o nosso grupo e temos que eliminar os nossos inimigos. Então, quando eu vejo, digamos, a militância, eu sou de uma família de jornalistas, tenho cunhados que são professores e tudo mais, que muitas vezes a gente conversava esse tema do radicalismo da formação. Quer dizer, as faculdades não estamos formando militantes. Não estamos formando sequer, eu acho que não deve formar sequer, eu acho que não é o mais relevante a técnica jornalística. A técnica jornalística você aprende. Você aprende com 3 meses de redação, você aprende. O mais importante é ensinar, é ter abertura para as informações. É não ter informação pré-concebida. É aceitar o que o outro lado diz. É aceitar que se tem coisa boa de todos os lados, tem coisa ruim de todos os lados. É ser desarmado, desconfiado em relação às informações, mas desarmado em relação a essas posições políticas. Não, fulano é do outro lado, então não vou dar atenção. Sabe? Então, eu não sei em que pé que está. Eu tenho alguns sobrinhos subversivos aí em São Paulo, lá um está, inclusive, coitado, entrou um processo nesse caso da PUC aí. Eu nem conto o que eles fazem em reuniões de família com as menininhas pequenininhas, minhas filhas e tudo aí, porque vão descobrir que eles não são poderosos revolucionários, mas bons filhos de família também, né? Mas eu tenho muito medo dessa questão da politização dos dois lados. Eu acho que parte dessa intolerância que hoje vem da Veja e desse pessoal está num estilo que é um pouco herança dos anos de chumbo aí, da ditadura, mas que nas faculdades de jornalismo acabaram, principalmente faculdades públicas, não, São Paulo também teve PUC, teve Casper Libero, acabaram criando esse negócio dos guerreiros militantes. Eu acho que o jornalismo não é isso. Você pode fazer a sua militância, mas o jornalismo você tem que ter uma abertura para as novas ideias. Tem que ter a tolerância, tem que saber reconhecer coisas boas aqui e ali.
ficar acima das paixões partidárias. Você, como militante, é outra coisa. Você tem todo o direito, tem que ter, pode dar sua contribuição como militante, né? Então, o movimento estudantil, quando começa com as invasões e tudo, eu não gosto. Eu acho que a discussão é outra. Mas também a discussão não pode ser também a partidarização. Veja bem, eu não sou contra a Veja por conta da posição política da Veja, que eu detesto. Eu acho aquele elitismo imbecilizante que eles têm lá, aquela arrogância desinformada que tem lá de investir contra o cinema nacional, contra a música, contra aquela superioridade paupérrima intelectual, mas não é por isso, é porque fazem mal ao jornalismo. Então acho que tem que separar bem essa questão do jornalismo. E o movimento estudantil, eu temo que você tem uma radicalização muito grande que está sendo conduzida hoje pela mídia. A mídia, o efeito que ela tem, o efeito multiplicador que tem a radicalização da mídia, pega todo mundo. Mas à medida em que o outro lado se arma também, se vem umas eleições aí em 2010, eu não sei o que vai acontecer com esse país. Eu acho que é um jogo complicado, sabe? Eu acho que o movimento estudantil, ele tem que, a moça que falou, o que podemos fazer para transformar? Isso aí isso faz parte, tem que fazer parte do interior de cada jovem aí, mas não pode transformar num guerreiro radical que nem foi, digamos, a formação estudantil dos anos 70 e 80, que criou esses monstros aí que hoje estão do outro lado aí, mas com essa mesma intolerância, com essa mesma arrogância, com essa mesma posição de fuzilar os inimigos e tudo mais aí. Boa noite, meu nome é Carlos e queria, antes de tudo, me posicionar contra a Veja. Eu tenho acompanhado por um bom tempo todo esse processo, né, do antijornalismo que a Veja tomou, mas queria fazer um questionamento que é bem específico em relação ao capítulo que o senhor dedica ao Reinaldo Azevedo. No começo dele tem uma imagem do Reinaldo Azevedo com uns olhões esbugalhados, assim, que eu não percebi assim, se era editado, alguma coisa do tipo. Eu queria saber o que ela significa. Olha, ele está com o olhar dócil ali, né? Na verdade, foi a minha mulher que selecionou a foto. Ele, pessoalmente, não é muito melhor que aquilo lá, não, sabe? Mas, eu não sei. Eu peguei a foto que ela mostrou lá. Eu não acho que foi editado. Eu não acho. Todo mundo que tem miopia forte aí, ele tem de... Mas o que eu digo é o seguinte, aquela foto é muito mais bonita do que ele por dentro. Eu queria fugir um pouco desse debate, porque eu tenho uma curiosidade pessoal em relação à cobertura jornalística dessa área econômica hoje, né? No seu livro, no Jornalismo nos anos 90, você faz uma crítica severa a como a imprensa foi meio que, né, meio cega em relação a algumas questões que eram fundamentais para o país. No final de 98, né, toda a questão cambial, a questão dos juros, né? Você acha que hoje essa imprensa que cobre a área, né, econômica, ela está melhor, ou a gente tem questões hoje tão graves quanto a gente tinha naquele momento que também estão passando batido aí? Está pior, né? Sabe aquela história da mamãe, o tarado me pegou quando, minha filha, antes de ontem e hoje? A primeira vez é um acidente, né? Quando você reitera naquele caminho lá, isso vira uma ideologia, né? Então, por exemplo, em 95, eu tenho um capítulo lá dedicado aos juros de 95, que era um horror, né? Que você via aquela situação esfrangalhando. Eu viajo muito, questão de palestra, todo lugar que você via, a situação estava ruim. E daí você via os indicadores que estavam bons. Daí você olha, vem cá, eu acredito nos indicadores ou na situação? Eu acredito na situação, no que eu estou vendo. Por que os indicadores estão bons? Porque tem um período de tempo até que eles captem o que está acontecendo. Então, quando eu comecei a apontar em 95 esse problema, o exagero dos juros, tinha um jornalista que nem era da área econômica, era o Gilberto Menstein lá, que ele, todo dia o Malan passava, tinha um rapaz do IPEC que passava dados para ele para questionar. E daí, quando você tentava rebater, você vinha, não, isso é lobista da Fiesp, quem fala isso é lobista da Fiesp. Mas isso aí é alguém de fora que estava entrando. Quando você pega o jornalismo econômico hoje, você tem um problema de falta de informação aí. Mas você tem um problema ideológico. Quer dizer, quando a pessoa vem com esse negócio, tem que ter as contas em dia, as contas públicas, tem. Mas quando você fala, você não questiona a questão de juros, você não estabelece as relações de causa e efeito.
Olha, se eu tenho aqui uma política de corte de investimento ou corte de despesa, isso aí não sai de graça, eu tenho um efeito negativo aí. Então, como que eu pondero o que é positivo nessa medida e o que é negativo? Esse pessoal não faz isso. Então, toda vez que você tem que aumentar os juros, eles relacionam 3 pontos a favor da alta dos juros e esquecem 7 pontos contra a alta de juros. Isso aí virou uma questão ideológica. É ideologia pura. Eu sei disso porque quando você começa a investir sobre isso, você tem, mesmo empresários industriais, eles olham e falam, não, mas isso aí você está falando coisa anacrônica. Porque você não tem, como não tem conhecimento muito sólido sobre essas relações de causalidade na economia, a opinião é muito parecida com esse negócio do in e do out. Esse negócio de coluna social. Não, isso aqui é in, isso aqui é out. Então é in falar que você tem que botar gastos sociais. É in falar que você não pode mexer com juros, que os juros são dados pelo mercado. É in falar que quem está reclamando do câmbio é cara que quer mamar nas tetas do governo. Sabe? Então é complicado, porque fica um jogo de slogans. Não adianta você estabelecer relações de causa. Esse negócio da lição de casa. E é gozado que eles trazem esse discurso da falsa sofisticação, o que nós falamos é o que o mundo inteiro fala, que é uma conversa fiada. E colocam uma lógica caseira. Não, eu não posso gastar mais do que eu arrecado. Em casa é assim. Ué, mas quando você entra na questão dos juros, como é que você mostra para o leitor comum que você pode pagar juros mais baixos e você não paga por uma questão ideológica lá? Então é complicado porque esse meu livro, Jornalismo, Cabeça de Planilha, eu tento entender e explicar o que foi o processo de formação dessa ideologia. Né? E daí você criou esse mundo dos gestores de recurso aí, que eles têm um poder de fogo terrível. Ali quando o outro professor falou esse negócio dos interesses das empresas, o Mário Magalhães, ele coloca na despedida dele, aquele negócio dos interesses cruzados, passa por esses banqueiros que foram criados, aí, paridos nos anos 90, e que se tornaram agentes poderosíssimos. Né? A gente que com um relatório de avaliação de ação pode fazer o seu IPO aí, render o dobro do que você esperava que rendesse. Né? Agora é um jogo complicado, porque quando você cria o discurso único, não adianta. O discurso único, eu falar que o Brasil não fez a lição de casa porque matou pouco velhinho aí, é fácil. Você tentar explicar que a construção de um país é coisa muito mais ampla do que metas de inflação, política social. Só depois que as multinacionais começaram a entrar, pegando esse consumidor D e tudo mais, que o pessoal entendeu que essas políticas de inclusão social são relevantíssimas. Primeiro, que é obrigação de país, de governo. E segundo, que tem um desdobramento positivo para a economia. Né? Mas você não está. Esse universo é autorreferenciado. Você tem lá o analista de. É um processo ideológico meio gozado, né? Porque o cara trabalha em cima de metas, o analista financeiro. Então ele quer saber o resultado dele naquele trimestre. Então ele considera bom tudo aquilo que aumenta o bônus dele naquele trimestre. Considera ruim tudo que não aumenta o bônus daquele trimestre. Quando ele coloca o bom ou ruim, o jornalista vem e capta aquilo como se o bom ou ruim fosse em relação ao país. Não, é em relação ao bônus deles. Né? E vai repetindo, e daí você cria um mercado. Por exemplo, quando você começa a criticar o mercado de palestras, eu sempre palestrei bastante. Quando você começa a criticar esse modelo, você perdeu parte desse mercado também. Porque o cara para ser tchan, aí você tem que falar mal do Brasil, você tem que dizer que você tem que ter ajuste fiscal, tem que dizer que com juros não se mexe. Né? Agora, o problema maior é uma profunda ignorância sobre relações de causalidade na economia. Eles não conseguem entender que a economia, quando você mexe, é que nem xadrez, você mexer uma pecinha aqui, você muda todo o equilíbrio da economia. E a economia, essas contas de inflação, é apenas um detalhe de uma percepção muito mais ampla sobre o Brasil, construção de futuro e tudo mais. Mas é complicado, virou uma ideologia. Você romper essa ideologia, por isso que eu digo, o Brasil ele só tem, não digo o Brasil mais que outros, só tem um estadista que resolve a questão brasileira, que é o senhor Crise. Você repara o seguinte, em 99 veio o senhor Crise, tirou o câmbio do controle do Banco Central. A economia começou a disparar. Daí o Banco Central pega o controle de novo, a economia cai. 2002, Deus olhou e falou, nossa, tem um operário aqui, vou dar uma mão para ele, aí dá aquela desvalorização cambial. Chega no começo de 2003, tinha uns 3 meses de inflação e a economia disparando. Quando o Banco Central pega o controle, o câmbio vai lá para baixo, a economia cai de novo.
O pessoal fala, não, tem que devagar e sempre. Vem uma crise internacional, devagar para. É complicado. Essa área, porque virou matéria religiosa. Religiosa com dízimo alto, né? Pior é isso. Bem, queria agradecer a presença de todos vocês aqui no auditório. É muito emocionante para mim ver que ainda tem gente às 10h10. Conheço bem meu público, fico feliz de vocês estarem aqui. Queria agradecer Luiz Nassif, que veio, repito, de graça, aqui para fazer essa palestra. E lembrando que nós vamos fazer a edição do vídeo, deixar disponível para as pessoas poderem assistir dentro do site. Queria agradecer ao professor Olímpio Cruz, aqui pela gentileza. Para fazer o encerramento, gostaria de uma palavra do nosso diretor acadêmico, o professor Teobaldo. Boa noite a todos. Desculpe, cheguei um pouquinho atrasado, que estava num outro evento ali. Mas eu só tenho a agradecer ao Luiz Nassif por estar aqui, pela coragem, pela lucidez, equilíbrio de toda a sua fala e coerência de todo esse processo, também da sua carreira, que a gente acompanha. E é um privilégio enorme, em nome do IESB, eu agradeço e reconheço tudo isso, estar aqui conosco, compartilhando esse teu conhecimento, experiência com os alunos. A frase que está ali no blog, que está escrito, o que está vindo a Brasília, o que for, compartilhar isso com os alunos, eu acho que isso é de uma grandeza e riqueza maravilhosa. Eu acho que quanto mais o profissional trilha a sua carreira e que tem indicadores de que está no caminho certo, tem que compartilhar, fazer isso que você está fazendo hoje, que a gente reconhece como uma grandiosidade maravilhosa, que é compartilhar com os estudantes. Parabenizo todos vocês, reitero o que o Walter disse, 10h10, todo mundo está aqui, como naquela linha que o professor Gross colocou, da vontade de aprender, de participar, um debate riquíssimo, as perguntas, os estudantes que fizeram perguntas muito inteligentes, pertinentes. Professor Olímpio, pela colaboração e articulação para trazer o jornalista Luiz Nassif aqui, e ao professor Walter também pelo brilhante trabalho na coordenação do curso, aos professores também que estão aqui presentes, por um trabalho sério e maravilhoso que faz. E quero dizer que, em termos do IESB, a gente está no mês de abril, que está no começo, a gente está conseguindo manter um ritmo aqui, Luiz, de articulação, de não só ter os trabalhos teóricos, práticos, laboratório, mas trazendo celebridades, trazendo autoridades e expoentes em determinadas áreas para compartilhar a experiência com os alunos. Tivemos aqui em janeiro, para o nosso curso de design, o Mário Queiroz, estilista de renome, que esteve aqui falando para os nossos alunos. Depois, em fevereiro, tivemos o Alex Atala, que é um chefe famoso, mundial, de reconhecimento mundial, falando com nossos alunos de gastronomia, também a comunidade de proprietários de restaurante. Tivemos depois, no nosso curso de cinema também, que é uma habilitação da área de comunicação, no dia do lançamento do filme, a Bruna Lombardi, com o Richelli aqui também, fazendo debate com os alunos de cinema e comunicação. E agora temos você no mês de abril. Então, você está fazendo parte da nossa galeria aí de celebridades, expoentes, profissionais, que está vindo no IESB. Precisa manter o ritmo de um por mês. Vamos ver se a gente tem gás. Então, nós só temos a agradecer. Muito obrigado. Complementando, depois o Nassif tem que vir falar de música aqui com os alunos.